Então, vamos começar a nossa noite de bate-papo porque para ele, casa mal assombrada, bruxaria, essas coisas do gênero não existem. Padre Quevedo! Ei, tá aí, gostei de ver a animação de todo mundo. Boa noite. Padre Quevedo, tudo bem? Muito boa noite. Tudo bom? Como não vai estar bem com esta juventude? Pois Tudo é. bom. Pois é, religioso, parapsicólogo, tem 15 livros, né, publicados. Isso é uma prova de que a religião e a ciência podem andar juntas, sim? Dizia João Paulo II que a maior tragédia que poderia acontecer à religião era separar-se da ciência. Dizia Einstein, e antes já o tinha dito Francis Bacon, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência leva a Deus. E você diz que fenômenos, né, de parapsicologia podem ser explicados, né, fenômenos paranormais podem ser explicados pela ciência, quer dizer, tudo isso tem que ser fundamentado pela ciência, não tem uma coisa estritamente religiosa? Davi, há fenômenos extranormais, paranormais e supranormais. Opa, explica pra gente. Os extranormais se devem aos sentidos, ao corpo humano, dirigido pelo inconsciente, mas são faculdades sensoriais. Os paranormais é o que o povo chama telepatia, extrasensorial, conhece passado, presente, futuro. O supranormal supera as forças da natureza. E, por exemplo, milagres. A ciência confirma a fé. Tem que caminhar junto realmente, quer dizer, mesmo os milagres, eles têm que ser comprovados pela ciência. E só pela ciência. A igreja tem autoridade em doutrina sobrenatural. Fatos observáveis do nosso mundo pertencem à ciência. O próprio Concílio Vaticano II, agora, por fim, reconheceu que o fato da revelação, a própria revelação, pertence à parapsicologia, prová-lo. Ah, mas está assinado com milagres. Como sabe se é milagre verdadeiro ou falso? A religião que fale de doutrina sobrenatural, revelada, se antes demonstrou a ciência que não foi inventada, que foi revelada e que está assinada por verdadeiros milagres. Bom, a gente vai estar analisando alguns curandeiros, né? E isto é tudo truque. O que é isso aí? Esse Tony Agpaoa, de Quezán, em Manila, sempre extraindo com a mão direita, embaixo da mão esquerda, entre o índice e o polegar, miúdos de frango. Já o desmascarei várias vezes a ele e a outros muitos. E na verdade ele fura a pessoa mesmo? Não, é puro truque. São miúdos de frango. Ai. O curandeiro só enfia uma agulha, ou corta a pele e a banha, nunca penetra embaixo da caixa torácica ou embaixo do peritônio, e sai muito sangue e tal, mas tudo truque. Não sei se vão passar oportunidades em que eu faço. Este João de Abadiana, outro charlatão, enfiando uma faca no olho. O olho, esta parte que estou tocando com o dedo, a esclerótica, é dura. E uma gota de lágrima misturada com 2 litros de água ainda demonstra o poder desinfectante, entre outros desinfectantes, tem lisozima descoberta por Fleming. Então enfiam uma faca embaixo da pálpebra, qual é o problema? É só sabê-lo fazer. Quer dizer, na verdade ele não está cortando nada. Nada, é puro curandeirismo. E outro tal, este que foi médico, já morreu, dando um corte na pele e na banha para curar o coração, o fígado, o útero, que tem que ver uma coisa com outra. Mas quando ele ficou doente, foi para o hospital. Rubens Faria foi para o hospital. Arigó para o hospital. Já viram algum pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que dizem que tudo se deve ao demônio? Quando ele está doente, ir a outro pastor, vai aos médicos. Vai para o hospital, por que será? Claro. Porque na hora da verdade, eles sabem que tudo técnica e truque. Pois é, eles poderiam mostrar a própria fé. Isto é muito bonito, isto se chama escotografia. Desculpem o palavrão. Pois é, escotografia significa fotografia é gravar pela luz. Escotografia, dizem os parapsicólogos, gravar pelo escuro. É a fotografia do pensamento. Templeton estava tirando fotografias da sua filha pelas lentes. Que tem uma coisa rara, olhava por fora, não, olhava pela lente, tem uma coisa rara,
tira a fotografia e sai a fotografia do pensamento, com uma energia corporal, se chama ectoplasma. É possível e relativamente fácil. Tenho 3 volumes, As Forças Físicas da Mente, explicando essas escotografias e fotografias do pensamento, e como que sai o ectoplasma, e como que é energia corporal. Mas aqui e agora, nunca a mais de 50 metros. Convoquem a todos os espíritos, demónios, fadas, façam uma casa mal assombrada, afastando todos a mais de 50 metros. Se aposentam os demónios, espíritos, fadas, não tem nada a ver com eles. Mas em presença de alguém, uma energia ectoplasmática, se é visível, telergia, se é invisível, realiza todos esses fenômenos. Aqui e agora. Aqui e agora. Legal, né? Mas tem que ter técnica para poder projetar o pensamento, né? Para sair uma foto. Os verdadeiros milagres. Os verdadeiros, esse é o verdadeiro milagre. Em Lanciano, em Bolsena, em Sena, 2 casos em Paris, 3 em Salamanca. Há 13 séculos, o vinho consagrado na missa se converteu em sangue humano vivo até hoje. Já vão 13 séculos. E o sangue... Mais um slide, por favor, do carne. A carne, a hóstia... O que é isso? É uma hóstia? A hóstia se converteu em carne humana do miocárdio, músculo cardíaco, símbolo do amor, viva até hoje, 13 séculos, incorrupta e viva. Isso aconteceu aonde, essa Este concretamente foi em Lanciano, na Itália. Mas tem também em Bolsena, tem em Sena, tem 2 em Paris, 3 em Salamanca. Deus faz milagres, só que o pessoal não se entera, só se preocupa. Esses 2 do vinho e da hóstia, eles foram comprovados como milagre. Com toda a técnica moderna. No outro livro meu, sobre os milagres e a ciência, dedico vários capítulos a toda a pesquisa moderna. É carne humana, viva, a mesma que do lençol de Torino, sabemos de quem é? Fantástico. Nossa, é de arrepiar, né? É mesmo. Temos perguntas da plateia, e aí? Boa noite, padre. Meu nome é Christian. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor a respeito do espiritismo e por que o quadro que o senhor apresentava no Fantástico acabou. Vocês aplaudem porque lamentam que acabou ou porque acabou? Por que aplaudem? Porque é uma boa pergunta. Foi interessante. Bom, o que eu penso do espiritismo? Como cientista, não me meto em doutrina. Há 56.000 religiões, analisar as doutrinas não me corresponde a mim. Você já foi espírita, não já? No início? Vivi entre espíritas, 2 irmãos da minha mãe eram espíritas, me deram muita coisa de espiritismo. Sim. Eu li muito curioso, depois fiz 5 carreiras universitárias, e a ciência me demonstrou que essa doutrina era inventada e os fenômenos em que se fundamentava não se deviam aos mortos. Está um mundo cheio de hieróglifos dos antigos maios, dos etruscos, os persas, os astecas. Nunca nenhum morto, nem demônio, fada, ondina, interpretou um hieróglifo que os arqueólogos não consigam interpretar. Se tem feito milhares, milhões de provas, deixar uma frase secreta. Só eu sei, pouco antes de morrer, escrevo a frase, fecho. Se sou eu, depois de morto tem que aparecer a frase. Nunca. Chico Xavier Monteiro Lobato deixou 2 frases com Godofredo Rangel, diretor do jornal O Día, jornal A Noite, com Dona Ruth Fontoura, biotónico Fontoura. Morreu Godofredo Rangel, morreu Monteiro Lobato, Chico Xavier limitou o estilo. Mérito de Chico Xavier, palmas para Chico Xavier, mas não era Monteiro Lobato, que não apareceu nenhuma das 3 senhas. Isto em milhões de oportunidades. Então não discuto de doutrina, mas os fatos não se devem aos mortos nunca. E essa coisa do quadro da televisão que acabou? Porque acabou de repente? Assim, Justo por isso. Eles, caçador de enigmas, esperava alguém, não todos, alguém com autoridade, esperava que eu ia dizer, não sei explicar isso. Então ficava, seria do Lúcifer, seria dos espíritos, se explicavam de letra, os fatos são, mas a explicação estava errada. E depois gravamos 6 programas, 3 em México, com Nossa Senhora de Guadalupe,
os milagres de Nossa Senhora de Guadalupe, que um detrás de outro, e o cameraman tremendo, Petri, o produtor, chorando. Publiquei neste folhetinho que se lê numa noite, os milagres. Então já foi demais para aquela autoridade que era entusiasta, mandou cortar. Estão gravados, mas não foram ao ar. Ai, que pena. Ah, que pena, isso que eu digo. Tem que Que pena. Tem que ir ao ar, né? E antes os argumentos cortavam. Ficava uma coisa, apresentavam um fenômeno, não se deve aos mortos, não é Lúcifer, não são os Exus, isto se explica assim, 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 e quando era um pouco mais convincente, cortavam. Contra o desejo dos programadores. Quem sabe ainda volta. Então, padre, você falou do Chico Xavier, né? Eu queria que você falasse de algumas pessoas, né, que são místicas, falou de alguns curandeiros, que são pessoas religiosas. Queria que você me falasse, a gente teve, né, aquele episódio do Dr. Fritz, que vinha através de um engenheiro, se eu não me engano. Adolfo Fritz, de Rubens Faria, que não era, bom, se era engenheiro ou não, problema dele. Mas em todo caso, quando ele esteve doente, não acudiu a Adolfo Fritz, foi para os hospitais. A esposa dele o desmascarou. Quando eles se separaram, né? Bom, Adolf Fritz, desde Hitler, qualquer um que queira inventar um espírito de um morto alemão, vai se chamar Adolf Fritz. E Fritz, não há nenhum alemão que não se chame Fritz ou Franz. Só que acontece que Fritz ou Franz não é um sobrenome, é um apelido, Francisquinho, Adolfo Francisquinho. Será que no além não tem algum espírito do morto um pouco menos inculto que saiba que Fritz e Franz não é apelido? Em que universidade estudou? Onde está o testamento? Não onde existiu essa pessoa. Nada do que se pode comprovar ele sabe. Foi pura invenção de Arigó, depois de Edson Queiroz, depois de Rubens Faria. Quer dizer, é como se Adolf Fritz é como se fosse um João da Silva, um John Smith, é como se fosse nomes comuns. Um mito. Não digo que tenham má intenção, porque Sim. os fenômenos parapsicológicos surgem do inconsciente. O consciente não reconhece como próprio. Há uma necessidade de atribuir a algo ou a alguém. E então o inconsciente inventou Adolfo Fritz. Mas que mala pontaria. Adolfo Fritz não pode assistir. Oi, diga. Oi, padre, tudo bom? Eu queria saber sobre o Edir Macedo e o que você acha sobre o que ele prega. Quem nomeou a este senhor bispo? Ele era um bandista. De repente se faz bispo de uma igreja fundada com ele. Em que se fundamenta? Essas expulsões de demônios, provo A mais B e peço agora a oportunidade a todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, por favor, mandem a todos os demônios contra mim. Vocês que expulsam 18, 20 demônios por dia, mandem todos contra mim. E aí? Padre, qual que é a sua opinião sobre o Padre Marcelo? Para o Padre Marcelo eu só tenho palmas e palmas e palmas e muita admiração. Ele não é um cientista, nem pretende ser. Ele não é nem sequer um especialista em teologia, nem pretende ser. Mas ele é um magnífico cantor, um magnífico comunicador e usa todas as suas qualidades ao serviço de Cristo e atraindo muitas pessoas. Palmas para o Padre Marcelo. Palmas para o Padre Quevedo também. Muito obrigada. Muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Vamos ver o que vai